Primeiro eu queria falar para vocês a palavra Schönstatt. Tá? Em alemão significa belo lugar. Schön é belo, Stadt, lugar. Schönstatt. E tem muita gente que diz, eu não consigo falar essa palavra, irmã, é muito difícil. Mas eu vou ensinar vocês um jeito facinho de falar Schönstatt, tá? Quando a gente fala Schönstatt, são duas palavras, a gente divide em dois, tá? Schönstatt. Quando a gente fala schön, a gente faz um bico. E quando fala Stadt, a gente sorri. Tá? É. Facinho! Schönstatt. Certo? Viram que é fácil, né? Então, Schönstatt. Esse lugar, esse vale aqui onde nós estamos, que eu falei Schönstatt, é esse vale, são os montes, é um lugar que tem esse nome não porque a mãe rainha veio aqui. Ela que recebeu o nome do lugar. O lugar já existia. No século XII, em 1143, quer dizer, faz muito tempo, as irmãs agostinianas, uma comunidade das irmãs agostinianas, recebeu um pedaço de terra do bispo de Trier. Schönstatt pertence à diocese de Trier. Recebeu esse pedaço de terra para construir o seu mosteiro, seu convento. Elas construíram o seu convento, uma basílica dedicada a Nossa Senhora. Então, dizem Schönstatt, desde o início foi consagrada a Maria. Construíram essa basílica. E no século XVI, essas irmãs saíram daqui. E essas irmãs saíram daqui por um motivo triste. Elas eram da mesma comunidade de Lutero. Lutero era agostiniano. E elas se converteram ao protestantismo. E aí fecharam esse convento que elas tinham aqui. Convento fechado, essas irmãs, essa comunidade voltou à diocese de Trier, depois vende para um, vende para outro, vende para outro, vende para outro, até que em 1901, os padres palotinos, acho que para muitos são conhecidos, fundados por Vicente Palotti, São Vicente Palotti, compraram esse pedaço de terra. O que existia nessa época? Esse lugar passou por uma guerra e por uma invasão. Passou pela Guerra dos 30 anos, 1636, que foi muito destruído esse lugar. O que restou desse lugar foram 2 torres da Basílica das Monjas Agostinianas, uma parte do prédio delas que tinha sido destruída e foi reconstruída, e a capelinha de cemitério delas, que foi destruída na guerra e foi reconstruída depois. Com a mesma forma, no mesmo lugar, com as mesmas pedras, então é considerada ainda original. E essa capelinha, essa casa, que chamamos Casa Antiga, e essas torres, os padres palotinos compraram porque queriam construir o seu seminário aqui. Tá? Mas antes da gente continuar a história de Schönstatt, eu vou fazer um retrospecto. Nós estamos falando de um lugar de graças mariano, certo? Vocês com certeza já foram no lugar, ou foram na Medalha Milagrosa. Vão ainda. Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Quantas Nossas Senhoras nós conhecemos? Muitas! A senhora Dona Ruth, qual que a senhora conhece? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora do Leite. Eu conheço uma Nossa Senhora que ninguém conhece. Vou contar para vocês. Uma vez foi um padre lá em Atibaia, eu trabalhei em Atibaia há um tempo com as peregrinações, e disse assim, ele pertencia à comunidade de Nossa Senhora do Belo Ramo. Já ouviram falar? Nossa Senhora do Belo Ramo, isso. E eu nunca tinha ouvido falar dessa Nossa Senhora, mas ele explicou que Nossa Senhora do Belo Ramo é uma devoção
da França, que uma criança havia caído num córrego, tá? Estava se afogando, e nisso ela chamou por Nossa Senhora. E Nossa Senhora apareceu para ela, ela tinha num dos braços Jesus, e no outro ela tinha um galho, estendeu para essa criança segurou no galho, e Nossa Senhora puxou ela da água. Tá? E nesse lugar foi construída uma capelinha. E hoje tem, me parece assim, está bem difundida, Nossa Senhora do Belo Ramo. Mas a Nossa Senhora que vocês não conhecem é ligada com ela. Esse padre contou então que quando ele era seminarista, ele foi lá em Minas Gerais, também de Minas aqui? Foi lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, numa favela. E foram distribuir, foram fazer missão lá. E distribuíam santinhos de Nossa Senhora do Belo Ramo, que Nossa Senhora aparece tendo Jesus nos braços e um galho assim na mão, não? Essa é Nossa Senhora do Belo Ramo. E que distribuíram, depois chegou um menino e falou assim para ele: ô padre, você não tem mais nenhum santinho da Nossa Senhora do Quebra-Galho? E vai dizer que Nossa Senhora não quebra galho. Muitos galhos quebra Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora vocês não conheciam ainda? Os devotos dela. Eu conhecia com esse nome, né? Na França. Agora eu não saberia dizer onde. A senhora conhece mais alguma coisa? Eu sabia disso. Eu tenho uma amiga que mora em Belo Ramo, que dava aula comigo, e ela sempre comentava. Tem até uma paróquia ali em São Paulo que são os padres dessa comunidade, mas eu não saberia dizer mais. Mas hoje na internet a gente procura encontrar tudo. Procure Nossa Senhora do Belo Ramo e não do Quebra-Galho. Quebra-Galho é pessoal. Então, essa Nossa Senhora, a gente vê, Nossa Senhora tem vários nomes. Nossa Senhora tem vários títulos e é sempre uma única Nossa Senhora. Não existem várias Nossas Senhoras, existe uma. E por que é que Nossa Senhora descobre, procura, encontra maneiras diferentes de se manifestar? Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, a gente fala Aparecida, mas ela não apareceu. Ela foi encontrada, não? Foi Nossa Senhora que foi encontrada. Através de uma imagem, ela se revelou. Tá? Nossa Senhora de Fátima aparece para 3 crianças. Nossa Senhora de Lourdes aparece para 2 crianças. Guadalupe apareceu para um índio, não? Por que será que Nossa Senhora procura maneiras diferentes de se manifestar? O que vocês acham? Por que será? Porque ela quer estar em todos os lugares, todos os povos, e o que mais? Ela quer acolher a todos, né? Isso vai nesse sentido. Vocês que são mães, vocês que são mães, que tem mais, por exemplo, você disse que tem 3 filhos, tá? Com certeza tem outros que tem mais. Você fala com seus 3 filhos do mesmo jeito? Para um a gente tem que falar e falar, para outro só de olhar entendeu tudo. Verdade. Não é verdade? Verdade. Como diz, tem um que nem apanhando entende. O aparelho de audição foi colocar no lugar errado. Não, mas até pelo telefone, tem filho que atende, a gente sabe como tem que falar. É verdade, é verdade. E Nossa Senhora é mãe. E por que ela se manifesta de maneiras diferentes? Porque ela sabe que cada um é tocado de uma maneira diferente. E como mãe, ela quer tocar todos os corações. Ela não vem só para esse que entende essa mensagem, ou só para aquele que gosta da Mãe Rainha, ou só para esse que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Não. Ela não é assim. Ela é mãe de todos e quer atingir todos. Por exemplo, o diácono Nelsinho contou ontem como Nossa Senhora tocou a vida dele. Se fosse para nós contarmos, ia ser de maneiras tão diferentes. Tão diferentes. Mas assim ela vai, porque ela é mãe e ela sabe como tocar o coração de cada um. E quando nós estamos aqui em Xanx, como é que é mesmo? Quando nós estamos aqui em Xanx, Nossa Senhora também procurou uma maneira diferente
de se manifestar. E a sua maneira diferente de se manifestar faz parte da mensagem que ela tem nesse lugar. Tá? Sempre a gente tem que pensar assim, Nossa Senhora se manifesta e traz em cada lugar uma mensagem. E é importante que a gente, visitando aquele lugar, a gente descubra essa mensagem. Por exemplo, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela aparece assim, né? Todos vocês sabem, saindo raios da mão dela, né? E quando ela aparece, a Catarina Labouré, e ela olha e diz assim, Nossa Senhora, mas por que tem raios da tua mão que são tão fracos e outros mais fortes? E Nossa Senhora diz para ela, os raios da mão que são mais fortes são as graças que as pessoas me pedem, sempre de novo. E os raios fracos são as graças que eu tenho e ninguém me pede. Sabe que quando eu fui lá, eu pedi tanto para Nossa Senhora, me dê essas graças que ninguém pede. Que deve estar acumulado. Nossa Senhora, me dá essas graças, deixa eu perder. Não? Isso nós temos que pedir para ela, porque Nossa Senhora, se a gente acredita, ela tem a graça que cada um precisa e como cada um precisa. Nós temos que acreditar, tá? Porque a graça, ela é de graça, mas não vem de graça. A gente tem que colaborar, e da nossa parte a colaboração é muitas vezes dizer, Nossa Senhora, eu queria acreditar. Me ajuda a acreditar. Abre meu coração, tá? Então aqui em Xanxa nós paramos a história, fizemos isso para a gente entender que Nossa Senhora procura maneiras diferentes, porque ela quer atingir todos nós. E aí os padres palotinos, então, em 1901, compraram esse pedaço de terra para construir o seu seminário. Porque os padres palotinos, eles eram a única comunidade, naquela época, a única comunidade missionária aqui na Alemanha que ia para a África. E isso fazia com que eles tivessem muitas vocações. E tendo muitas vocações, eles precisaram construir um seminário novo. Construíram um seminário novo, grande, bonito. Em 1912, mudaram para esse seminário, os alunos. Só que os alunos antes moravam em 2 casas, e casas bem pequenas. E era muita gente morando naquelas casas. E quando tem muita gente morando numa casa, e que ela é muito pequena, o que acontece? Não tem ordem, não tem disciplina, não tinha nada. Eles viviam assim, felizes e alegres como adolescentes, sem nenhum problema, porque faziam o que queriam, a hora que queriam, porque não tinha espaço, não tinha nada. Os padres, os irmãos, os meninos, todos juntos, era assim, era aquela beleza. Uma grande família. É uma grande família, isso mesmo. Mudaram para o seminário, tudo ordenado, tudo com seu lugar, os padres com o seu lugar, os irmãos com o seu lugar, eles separados. Já começaram a falar, o que é isso? E entraram, diz que quando puseram o pé no seminário, alguém aqui tem filho adolescente? Já passou. Já passou? Já passou. Graças a Deus, já passou. Neto adolescente. A gente sabe que adolescente é que nem massa de pão, né? Quanto mais a gente aperta, mais sai pelo vão dos dedos, né? É assim. E eles, vocês imaginam, os alemães são muito da ordem da disciplina. Imagina isso em 1912, na Alemanha. Tá? Eram 180 adolescentes, entre 12 e 18 anos. Entraram no seminário, diz que entraram, abriram a porta, assim, solene, estava escrito na parede as mais de 100 regras que eles tinham que obedecer. Foi embora. Bem pedagogicamente errado, não? Assim, era tudo, que o tempo que eles sentavam, o tempo que eles ficavam de pé, o tempo que eles conversavam, o horário que eles iam arrumar a cama. Não era pergunta se iam arrumar a cama, o horário que iam arrumar a cama. Que não podia olhar pela janela, onde que eles iam jogar. E lá onde eles viviam, antes eles jogavam, eles tinham campos assim para jogar, para brincar. Aqui estava tudo, não tinha lugar para eles brincarem, não tinha... Assim, cortaram eles assim no pé. Tá?
Tá? E eles, é lógico que se revoltaram com isso. Não queriam aceitar, porque eles diziam, nós queremos ser pessoas livres. Vocês também querem ser pessoas livres? Imagina eles nessa situação. Eles não se sentiam livres, eles se sentiam obrigados a fazer a coisa. Por quê? Porque naquela época existiam também os castigos, tá? Existiam as palmatórias, tá? Que existiam em toda parte, nas escolas, nos seminários. A palmatória e, se por exemplo um deles não obedecia, o castigo era ajoelhar do lado do piano, no refeitório, enquanto todos comiam e ele ficava sem comer, olhando os outros comer. Agora vocês imaginam adolescente que tem fome de leão, ver os outros comer e não poder comer. Então acontecia o seguinte, quem tinha medo dos padres, obedecia. Esse que obedecia para não ganhar castigo dos padres, ganhava castigo dos outros. Que os outros consideravam ele um fraco. Tá? Você foi fraco, obedece por medo, judiavam dele. E aqueles que não obedeciam eram castigados. Então todo mundo apanhava. Corre, o bicho pega essa cara, o bicho come. Não tinha como. Todo mundo tinha a sua parcela de castigo. E nessa situação, os padres que eram responsáveis pensaram assim, mas isso vai passar, é a primeira impressão deles, né? Depois dá uma acalmada. Até que os meninos mais velhos, que já iam entrar para a filosofia, disseram assim, olha, não vai mudar essa situação, nós vamos mudar para a nossa casa, vamos voltar para casa. E quando eles disseram isso, os padres diziam, opa, peraí, nós temos que fazer alguma coisa, temos que mudar alguma coisa. E lembrar então do padre Kempis, que na época era professor de alemão e de latim desses meninos. E o padre Kempis, como professor deles, era totalmente o contrário dessa pedagogia do medo, da coação que existia. O padre Kempis era um pedagogo nato. Era uma pessoa assim, e ele despertava os alunos, ele procurava estimular os alunos. Na época que o aluno era esponja e tinha que só absorver aquilo que o professor dizia, ele pedia a opinião deles, ele pedia para eles ajudarem, aquele que podia mais que ajudasse, quem podia menos. Assim, ele tinha todo um modo de pensar bem diferente. E quando viram que o padre Kempis tinha tanto talento pedagógico, pensaram assim, vamos pôr o padre Kempis como diretor espiritual. Só que o padre Kempis se tornou sacerdote não para ser nem professor, nem para ser diretor espiritual. Ele se tornou sacerdote para ser missionário na África. Ele dizia, eu quero ser daqueles missionários que confessam os grandes pecadores, mas pecador que quando ajoelha no confessionário, o confessionário faz todo pecado. Ele queria converter as almas. Agora vocês podem imaginar um padre novo, ele tinha 2 anos de sacerdote, com esse ideal, chega um superior e diz assim, padre Kempis, você foi nomeado diretor espiritual de um grupo de 180 adolescentes rebeldes. Nossa! Que missão, pior que os índios da África. O padre Kempis, o desejo do padre Kempis já era uma coisa boa? Era ser missionário na África? Claro! E Deus escreveu em cima desse desejo do padre Kempis a palavra não. Deus escreve não também nos nossos desejos? Sim. E desejos que são bons. Teve uma senhora que falou assim que queria ganhar na loteria para fazer uma casa, um espaço para ajudar pessoas. É um desejo bom que as pessoas têm? Deus escreveu não, até agora pelo menos. Tem tempo ainda para Deus. Não? E quantos desejos que nós temos e que Deus escreveu não? A saúde de uma pessoa que a gente queria, Deus escreveu não. Sei lá, um filho que a gente vê que está por um caminho que a gente não tem, Deus escreveu não.
muitas situações pessoais que nós trazemos, às vezes de família que nós trazemos, que Deus escreveu não. E por que Deus escreve não? Porque Ele não gosta da gente? Não. Deus nos ama. Sobre todas as coisas, Deus nos ama. Por que Deus escreve não? E quando Deus escreve não, o que a gente fala para Deus? Quando são situações assim bem difíceis. A gente vira para Deus e fala o quê? Por quê? Porque isso, porque agora, porque comigo, eu que sou tão bom, eu que vou na igreja, eu que faço caridade, eu que isso. Aí a gente começa a levantar o nosso currículo diante de Deus, né? Como se ele não soubesse, né? Como se ele não soubesse, não? A gente mostra o currículo nosso. E quando a gente faz isso, quando a gente pergunta para Deus por quê? Por que a gente faz isso? Não é porque a gente quer explicação de Deus. Vou pegar outra, deixa a dona Ruth do lado. Como que se chama? Maria Helena. Adoro pegar a dona Maria Helena. Maria Helena. Acontece qualquer coisa na sua vida e a senhora diz assim para Deus, meu Deus, por quê? Quando a gente pergunta por quê, não é que a gente está esperando que Deus vai lá na sua casa, bate na sua casa, abre a porta, é Deus na sua porta e diz assim, Maria Helena, eu vim te explicar por que eu fiz isso. A gente não quer explicação. A gente pergunta por quê, mas a gente está querendo que Deus mude de ideia. A gente não quer explicação, porque explicação a gente tem. A explicação a gente tem dentro do coração. Se a gente olhar bem dentro do coração, a gente vai ter todas as explicações. Mas a gente quer que Deus mude de ideia. Porque talvez ele não pensou direito. Ele não viu as consequências desse ato impensado que ele teve. Não é? A gente começa a pensar tudo isso. Não é? Será que ele calculou o que isso significa? E por isso a gente pergunta por quê. Só que o padre Kentenich dizia, a gente não pergunta para Deus por quê, a gente pergunta para Deus para quê. Por quê? O porquê fecha, gente. Por quê? Por quê? Por quê? E o para quê abre. Eu vejo Deus tem uma intenção. E muitas vezes eu me pergunto, olha, se o padre Kentenich não tivesse visto atrás desta palavra dos seus superiores deste não, dos seus superiores à vontade de Deus, eu não seria irmã de Maria. Vocês não estariam aqui, não teria a mãe rainha. Então, quanta gente que dependeu desse sim do padre Kentenich. E não é que ele teve alguma visão. E assim na nossa vida. Quantas pessoas que às vezes dependem do nosso sim. Para coisas pequenas, mas que estão dependendo do nosso sim. E então o padre Kentenich assumiu esse cargo como diretor espiritual dos meninos. E assume o cargo e dá uma palestra para eles. Uma palestra interessantíssima, que foi feita em 1912, mas que tem uma atualidade, a gente lê ela e pensa, meu Deus, parece que está falando hoje. Nessa palestra, entre outras coisas, ele diz o seguinte, que os outros se abaixem diante dos superiores, lambendo os seus sapatos porque estão com medo. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos. Nós vamos obedecer? Vamos. Mas nós vamos obedecer conscientes que cada vez que a gente obedece porque a gente quer, a gente se torna interiormente livre. E o que vale não é a liberdade exterior, mas a liberdade do coração. E começa a trabalhar com esses meninos um processo muito grande de autoconhecimento para se tornar uma pessoa livre. Livre interiormente. De modo que a gente vai ver depois, hoje à tarde, o padre Kentenich ficou um mês inteiro num bunker. Vocês sabem o que era um bunker? Na época da Segunda Guerra Mundial, era aqui, onde ele ficou, era um cofre de banco. Nós vamos ver, a gente pode entrar exatamente nesse lugar. Era um cofre de banco com porta de ferro, uma porta de banco, né? De cofre. Nesse lugar ele ficou um mês. Um mês inteirinho. No mês de setembro até outubro. Era um lugar embaixo da terra, a gente vai assim, mas não é que nem catacumba, não, é um lugar bem aberto assim. A gente vai lá. Ele ficou um mês lá. Saiu 2 vezes de lá. Uma vez para tirar uma foto, uma vez para assinar a sua condenação. Ele ficou um mês lá.
E quando ele chegou, os guardas colocaram ele diante disso, e lá a pessoa comia, fazia suas necessidades, dormia, tudo ali. Sozinho. Quando ele chegou lá, ele olhou para os guardas que estavam carregando ele e disseram assim: ah, finalmente eu vou poder fazer minhas férias. E por que ele falou isso? Não era afronta para os guardas. Ele queria dizer para eles: só me assusta não cumprir a vontade de Deus. A única coisa que eu tenho medo na vida é não fazer o que Deus quer de mim. O resto, não posso fazer. Essa liberdade íntima, que era uma coisa que o Padre Quinto, desde o começo, queria para ele e para todas as pessoas. É uma graça que Nossa Senhora dá aqui no santuário. De ser pessoas livres, livres do medo, livres da angústia, livre da solidão, livre interiormente. Por quê? Porque eu sei que existe uma mãe no céu que me ama, um pai que me ama. É uma graça que nós queremos pedir, aqui e em cada lugar, porque nós vivemos numa sociedade do medo. Não é verdade? Ontem à noite tinha que levar aquela menina, ai que medo, porque no Brasil, né, a gente sai no escuro, já chega um com arma, com não sei o quê, ou entra dentro de casa, quer dizer, ou o medo da depressão, ou o medo de perder emprego, ou o medo da família se desfazer. Nós vivemos com medo, com medo. E o Padre Quinto nesse dia temos que ser pessoas livres. Pessoa com medo não pode ser feliz. E Deus quer que sejamos pessoas felizes. E por isso, liberdade. E ele mostra isso para esses meninos, mas que essa liberdade tem que ser conquistada. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que se conhecer, saber quem a gente é. E começa um trabalho com eles. E percebe que esses meninos começam a obedecer. Porque eles descobrem um sentido na obediência. Não só obedecer por medo. A gente não obedece por medo, a gente obedece porque tem sentido. Até que em 1914, abril de 1914, o Padre Quinto funda com esses meninos uma congregação mariana. Tá? E por quê? Porque ele dizia: falta uma mãe na vida desses meninos. Nossa Senhora é aquela que vai ajudar eles a chegarem no lugar certo, vai ajudar a chegar a esse equilíbrio interior. Funda a congregação mariana e percebe como o amor a Maria no coração desses meninos. Por isso eu digo a vocês que são mães, pais, coloquem Nossa Senhora no coração dos seus filhos. Nossa Senhora equilibra. Porque ela é a ponte de ligação entre Deus e o humano. Ela tem o divino e puramente humano em si. Ela faz essa ligação, ela equilibra a pessoa. O Padre Quinto dizia: ela é a balança do universo. Ela equilibra. Os nossos jovens precisam desse equilíbrio que Maria. Consagre seus filhos a Nossa Senhora. Diga para ela: Nossa Senhora. Outro dia veio uma senhora confessar aqui e disse: não vou contar para a senhora a penitência que o padre me deu. Porque eu fui e disse: ai, padre, uma senhora brasileira casada com um alemão com filhos aqui, cheia de medos por causa que vai perder a fé, por causa disso, por causa disso. Começou a contar todos os medos para o padre, né? E o padre disse assim: agora você vai lá no santuário e não peça nada a Nossa Senhora. Não peça isso para o seu filho, aquilo, aquele outro para sua filha. Não peça pelo seu marido, não peça por nada. Entregue. Diga assim para Nossa Senhora: é teu. É teu. Problema teu. O que você vai fazer agora? É teu problema. A gente entrega, mas fica segurando. Olha só, será que você lembrou? Será que você lembrou? Será que você lembrou? Não é? A gente entrega, mas não entrega. E Nossa Senhora quer dizer para nós: não entrega, deixa comigo. O Papa João Paulo II dizia assim: como que eu não vou acreditar nessa mulher se Deus, que é Deus, e teve só um único filho, entregou esse filho para ela? Como que eu não vou acreditar nessa mulher? Não é verdade? É tão lógico, não é? É tão lógico. Como que eu vou colocar: mas será? E será isso? Será que ela está vendo mesmo isso daí? Entrega. Deixa com ela. Olha, ela está carregando o filho. A gente nunca viu ela deixar Jesus cair. Carregou tanto que até os pés da cruz ela estava lá. Até o fim
E aí o padre Kentenich, então, mostra isso para os meninos, o que o amor a Maria pode fazer neles, o que o amor a Maria pode equilibrar na vida deles. Até que, isso era em 1914, julho de 1914, o padre Kentenich recebe uma revista. E o padre Kentenich tinha a seguinte fé, que Deus é um Deus do diálogo. Você que diz que todo mundo te fala as coisas, não? Você chama? Gisele. Gisele. Deus falou com você já hoje? Já? E com vocês? Também. Então, Deus é um Deus do diálogo. Hoje de manhã a gente estava na mesa e falaram que um senhor lá se chama O Calado. Deus é o que falante. Deus é o falante, né? É bom que tenha gente que é calado para escutar. Só que acontece que Deus fala e a gente fala junto. Então a gente nunca está escutando, a gente tem que aprender do calado e escutar o que Deus fala. Né? E a gente fala junto. Você já viu aquela pessoa que a gente vai contar coisa, a pessoa fala junto? Falar mais. Fala mais alto, a gente faz assim com Deus, né? Começa a falar mais alto. Não, Deus é o Deus do diálogo, Ele está falando conosco. Ele fala pelos acontecimentos, pelas situações, uma música que eu escuto, um sermão que eu ouço, a palavra de Deus, uma pessoa que eu me encontro e me passa uma coisa boa, é Deus. Deus é o Deus que está constantemente conversando conosco, busca diálogo conosco, tá? Então esse Deus, Ele diz, nós temos que ser atentos, porque Ele nos fala pelos acontecimentos. E Ele diz, cada acontecimento é como uma palavra de Deus que Ele está escrevendo da minha vida. E para o padre Kentenich, a situação desses meninos que queriam ser livres interiormente era uma palavra de Deus para eles. Deus falando alguma coisa. Aí, esse amor a Maria que esses meninos tinham, era Deus falando alguma coisa para eles. Até que ele recebe esse jornal, e nesse jornal dizia que em Pompeia, eu vou falar de Pompeia, não? Nossa Senhora da Pompeia. Pompeia é uma cidade na Itália. Muito bem. Uma cidade na Itália. E como é que Nossa Senhora se manifestou em Pompeia? Quem sabe? Um sonho, né? Aquele senhor advogado dele. Não foi um sonho. Ele. Um sonho como se fosse uma visão para ele. Também não foi uma visão. Foi um sonho, talvez assim, no sentido, ele sentiu dentro dele, tá? Vamos escrever o sonho assim. Ele sentiu dentro dele o desejo de convidar Nossa Senhora para morar numa igreja que já existia. Era um advogado italiano convertido, tá? Um leigo. Ele disse, eu vou rezar tantos terços que Nossa Senhora não vai aguentar, vai descer do céu e morar nessa igreja. Vocês fariam isso? Eu acho que Deus não me escolheu para isso. Não? E esse artigo no jornal dizia, Nossa Senhora está morando lá. Nossa Senhora da Pompeia. Tá? Nossa Senhora está morando lá, dizia esse artigo, porque as pessoas estão recebendo graças. A resposta do céu a esse homem que confiou nisso. E o padre Kentenich leu esse artigo, que muita gente leu, como nós ouvimos a história, muita gente ouviu essa história, e isso mexeu com ele. Ele disse, será que Deus está falando alguma coisa comigo? Será que Deus está querendo alguma coisa de mim? Por que que Deus me fez ler isso agora? Tá? Essa inquietude em saber o que Deus quer da gente. Aí, ainda em julho de 1914, vocês lembram que o padre Kentenich tinha fundado uma congregação mariana. Os congregados marianos queriam ter um lugar para fazer suas reuniões de congregados. Aí, eles vão pedir um lugar e o reitor do seminário oferece para eles, porque o seminário, nós vamos dizer, bem no alto,
oferece para eles a capelinha, que era a capelinha de cemitério das irmãs agostinianas. E que naquela época era um depósito de ferramentas de jardim. Ele diz assim: vocês querem um lugar para fazer as reuniões de vocês? Pega aquela capelinha lá, tira todas as ferramentas, dá uma ajeitada nela e fazem suas reuniões de congregados marianos. O chão era de terra. A capelinha, durante a invasão das tropas de Napoleão, tinha sido incendiada dentro. Ela foi assim um pouquinho renovada. Tiraram as ferramentas, tiraram tudo, deram uma ajeitadinha assim, diz que pintaram a parede assim de branco, teto de azul, cheio de estrelinha, né? Aquele altar meio queimado, tá? E lá eles se reuniram. A primeira vez no dia 18 de outubro de 1914. O ano que vem são 100 anos. Padre Kentenich entra ali. E 1º de agosto de 14, o que acontece? Vamos ver quem sabe a história do mundo? Começa a Primeira Guerra Mundial. E o Padre Kentenich sabia: esses meninos vão para a guerra. Quem que vai cuidar deles na guerra? Quem vai estar ao lado deles na guerra? E tudo isso o inquietava. Tudo isso o inquietava. No dia 18 de outubro de 1914, ele entra com um grupo de mais ou menos 16 meninos lá na capelinha. Meninos que logo depois iam para a guerra, eram os mais velhos da congregação mariana. Entra com eles na capelinha, que não existia imagem de Nossa Senhora naquela época. Existia só uma estátua de São Miguel, porque o reitor do seminário chamava Miguel e pensou: coitados, vão entrar lá, não tem nenhum santo, deixa eu dar uma estátua de São Miguel para eles ao menos. E por isso que tem um São Miguel no santuário, tá? Entrou com eles lá e disse assim, como pergunta, porque como o Padre Kentenich não teve nenhuma visão, ele não sabia se ele estava interpretando certo os acontecimentos. Ele disse para esses meninos: será que não corresponde aos planos de Deus que nós, vocês e eu, convidemos Nossa Senhora a descer do céu e morar aqui em nosso meio? Mas se vocês estão entendendo o que eu quero, eu gostaria que nós ajudássemos, que Nossa Senhora fizesse desse lugar um lugar de graças e de romarias para nós, para os padres palotinos e quem sabe até para mais além. Nós somos o mais além, né? Quem sabe até nos planos de Deus está mais além. Ele disse: vocês percebem o que eu quero? Eu gostaria que nós selássemos uma aliança de amor com Nossa Senhora. O que é aliança de amor? Quem de vocês tem uma aliança no dedo aí? Tem, tá? A gente vê uma pessoa com uma aliança, o que a gente diz? Essa pessoa tem um compromisso com alguém, não é verdade? Um compromisso que significa que ela tem direitos, mas ela tem deveres. Não existe aliança só de direito. Não existe. Quem está pensando em fazer aliança só de direito já está errando na partida. Tá? Porque se eu tenho direito, eu também tenho que ter dever. Tá? Porque o meu direito é um dever do outro, e o que é direito meu é dever do outro, e o que é direito do outro é meu dever. E por isso que é aliança de direitos e deveres. Ele diz: qual será o nosso direito? O nosso direito será que Nossa Senhora desça do céu, more aqui, faça dessa capelinha um lugar de peregrinações, de romarias, de graças, que Nossa Senhora nos transforme em homens novos, que ela nos use como seus instrumentos para fazer um mundo melhor. Esse é o nosso direito. E qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é nosso esforço em fazermos bem as coisas diárias, em rezarmos direito, em tirarmos o máximo de nós que nós podemos dar para ela. Esse é o nosso compromisso. Ele disse: nós vamos fazer uma suave violência, Nossa Senhora. Suave violência. Não é engraçado? Suave violência, a palavra suave violência. A senhora tem filho? Tem. A
senhoras vão ver como cada filho sabe fazer suave e violência. Quantos filhos já tem? 3. Vamos supor, um filho da senhora chega e fala assim, como a senhora chama? Surlene. Mãe, você me dá isso? A senhora diz, não. O que o filho faz? Por favor, eu te amo tanto. Mãe, eu te gosto tanto. E a senhora acaba fazendo. Suave e violência. O nome novo. É suave e violência. Todo filho sabe como fazer suave e violência para sua mãe. Todo filho sabe. E ele diz, nós vamos fazer assim com Nossa Senhora. Nós vamos ser tão bons que Nossa Senhora não vai aguentar. O filho sem falar, ele sabe. Até o jeito de olhar. Risca, não? Ele disse, nós vamos simplesmente, Nossa Senhora não vai resistir. Isso é suave. Tá? É nós, da nossa parte, e o nosso, isso não significa perfeição. Não significa, porque Deus não espera a perfeição de nós. Se Ele esperasse, Ele estava iludido. Deus não se ilude, não? Mas Deus espera a nossa entrega, a nossa confiança. Nós chegar e dizer, Nossa Senhora, eu queria ser melhor, mas não consigo. Pronto, já amoleceu o coração dela. Tá? É isso, não é verdade? Pensa um filho que faz uma coisa errada e a gente chega. Ai, mãe, isso eu não queria. Pronto. Amoleceu o coração. E aquele que fica duro e fala, não, eu fiz e faço de novo. Não está não. Esquentar a orelha. Esse cai no couro. E é isso que Deus quer de nós. Tá? E o padre Kentenich falou isso para esses meninos saíram dali e foram para a guerra. E o padre Kentenich pensou assim, e agora? É isso que Deus queria ou não? Será que eu entendi direito os acontecimentos? Será que eu interpretei direito o que Deus estava me falando ou não? Qual foi a resposta? Não foi nenhuma visão do padre Kentenich. De repente, da guerra, esses meninos começaram a escrever. Padre Kentenich, porque eu digo, aqui na Alemanha é terrível, não? Até na guerra funciona correio. No Brasil, nem na paz funciona. Aqui até na guerra funciona. É impressionante, 2 dias estava a carta no meio da guerra. Não, porque eles são, não, eles têm os seus defeitos, mas as suas qualidades muitas também. Então, Padre Kentenich recebe cartas desses meninos que dizem assim, Padre Kentenich, vá na capelinha, eles chamavam capelinha. Vá na capelinha e diga para Nossa Senhora que eu fiz esse ato heróico para ela vir morar. Padre Kentenich, vá à capelinha e diga a Nossa Senhora que eu renunciei a isso para ela vir morar na capelinha. Padre Kentenich, vá na capelinha e diga a Nossa Senhora que eu fiz 1 hora de adoração espiritual para ela vir morar na capelinha. Eles faziam adoração espiritual nos campos de batalha, porque não tinha o Santíssimo para adorar, eles faziam espiritualmente. Nossa Senhora, Padre Kentenich, vá na capelinha e diga a Nossa Senhora que eu entreguei a minha vida, se em troca, ela precisar disso para morar. Quando o Padre Kentenich recebe a resposta desses meninos, para ele foi um sinal, Nossa Senhora. É isso que ela queria de nós, é isso que ela esperava desses meninos. Por isso ele diz, o nosso santuário, diferente, por exemplo, do santuário de Lourdes, de Fátima, mesmo o santuário de Aparecida, é um santuário que teve um momento forte, aquele momento aconteceu e fica para sempre. Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de La Salette, Nossa Senhora apareceu e disse, eu quero. Constrói para mim aqui uma igreja. Por que Nossa Senhora escolheu aquele lugar, aquele povo? Ai, vamos perguntar para ela quando chegar no céu, porque eu também não sei. Tá? É problema dela, ela tinha seus motivos pessoais. Tá? Ela quis, ela escolheu. Se nós não vamos lá naquele santuário, se nós não rezamos, se nós não confiamos, se nós não visitamos Nossa Senhora nesse lugar, Nossa Senhora muda de lá? O que vocês acham? Não. Porque foi uma escolha pessoal dela. Ela disse, eu quero. Ela não disse, eu quero, mas faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não, ela disse, eu quero. Tá? Agora vamos aqui no santuário da Mãe Rainha. Vamos supor, aqui, ou no Rio de Janeiro, ou sei lá, em Brasília, ou em São Paulo, vai, aonde for.
pessoas não rezam ali. As pessoas não oferecem suas orações, seus sacrifícios. Vocês acham que Nossa Senhora vai continuar morando ali? Não. Por quê? Porque quebrou. Então, o santuário da Mãe Rainha não é um santuário pronto. É um santuário que eu posso ajudar ele a existir. E isso eu acho a coisa mais linda que existe no santuário da Mãe Rainha. Me fascina pensar, existe um Deus, existe uma Nossa Senhora que precisa da minha colaboração. Precisa, é. Nada sem nós, nada Isso, sem e por isso daí que vem o nada sem nós, nada sem vós. Isso é aliança. Nós não podemos nada sem Nossa Senhora e ela não quer poder nada sem nós. Podia poder tudo sem nós, mas ela não quer. Ela quer precisar da nossa ajuda, sem precisar. Isso eu acho tão lindo. Por isso, quando nós entramos hoje no santuário, vocês vão ver Nossa Senhora, Mãe Rainha, vocês viram aqui, independente de onde a gente está, ela está sempre olhando para nós. Vocês já viram? A gente está aqui, está na frente, está do lado, está lá atrás, está sempre olhando. E por quê? Por dois motivos. Nossa Senhora quer dizer para nós, meu filho, minha filha, eu sou uma mãe que tem tempo. Eu estou olhando para você porque eu quero desviar meu olhar. Vocês já viram quando a gente não quer falar com uma pessoa, a gente diz, ela não desvia o olhar de mim, porque ela tem tempo. Ela quer dizer, sabe, isso que você está trazendo no coração é importante. Eu queria saber disso. É uma mãe que tem tempo. E segundo, ela quer dizer para nós, que bom que você chegou. Eu preciso de você. Nossa Senhora precisa de você. Sem precisar. Isso que eu acho mais lindo. Ela não precisaria. Ela quer precisar. Quer precisar de nós. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E por que vocês vieram? Porque nós precisamos dela. Porque vocês precisavam? Porque ela trouxe aqui. Porque ela trouxe. Vocês estão aqui porque Nossa Senhora escolheu vocês. E escolheu vocês, sendo, cadê lá o Marconi, ou vocês? Esse grupo é o mesmo desde que começou a fundar o grupo? Ou teve gente que entrou, teve gente que saiu? Eu não. Olha, ela que não estudou viu. itinerário, eu fui ao último lugar que foi meu. Olha, A gente já tinha até pago a adesão. olha, Paguei outra vez, eu e ela. viu? Tá. E por que será que vocês foram os escolhidos? Será que vocês são os mais lindos da cidade de vocês? São os mais ricos? São os mais santos? E por que vocês vieram? Eu vou dar a resposta para vocês. Cada um pode ter a sua resposta pessoal, não tenho nada contra, mas eu tenho a resposta da Mãe Rainha. Por que vocês foram os escolhidos? Porque cada um de vocês tem algo para presentear a Nossa Senhora que só você tem. E ela queria isso. É o presente que ela escolheu. Uma alegria, um sofrimento, uma dor, uma saudade, uma mágoa, uma pessoa que eu preciso perdoar, uma pessoa que eu me magoou e eu não consigo perdoar, uma pessoa que eu preciso dar perdão. Uma alegria, uma gratidão, um projeto, um plano, dúvidas, perguntas. Eu tenho, e ela queria, ela escolheu, é o presente. Ela podia ter escolhido outras pessoas e podia ter escolhido outros presentes, mas ela não quis. Vocês são o presente que ela se escolheu. Sabe assim, quando a gente dá, vai na loja e escolhe o que você quiser? Nossa Senhora podia ter escolhido, Deus deu todas as possibilidades, ela escolheu vocês. E nós temos que pensar que esse nosso presente é como, vocês já viram uma criança quando pega uma flor para dar para a mãe? Até que a flor chega na mãe, está quebrada, sempre. A mãe pega a flor e diz, ai que linda. A mãe está mentindo? Porque ela acha linda. Porque é um gesto, é a pessoa que dá, é a pessoa que ela ama, porque ela ama essa pessoa. Se essa pessoa desse uma pedra feia, ela ia dizer, ai que linda, porque ela ama. Isso é Nossa Senhora.
vocês vão levar esse presentinho de vocês, que é de vocês. E vocês vão sentir no coração que ela vai dizer, minha filha, meu filho, que lindo. Era isso que eu estava esperando. Tá? E nós vamos fazer isso de uma maneira bem concreta. Eu vou dar um pedacinho de papel para vocês escreverem. Quem tem os pedidos, as intenções, leve também. E vocês vão escrever assim. Essa intenção que eu acho que Nossa Senhora quer esse presente de mim. E vou escrever os pedidos que eu tenho. Pessoas que pediram orações. E escreve assim no fim. E todos os outros que tem eu não me lembro. E tira o papel de novo, escreve mais um e tira o papel. Não. Escreve assim tudo que tem eu não me lembro. Nossa Senhora vai lembrar. Por que 3 vezes admirável? Tá. Esse nós falamos lá em cima, 3 vezes admirável. Eu só vou explicar agora que alguém que me falou de capital de graça. Quem é que me falou de capital? Eu queria falar uma coisa de capital de graça. Em Xanxerê se fala muito capital de graça. O que é capital de graça? Para explicar isso, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, numa cidade, para que as pessoas dessa cidade tenham água, o que é necessário? Que tenha um reservatório. Esse reservatório está cheio de água, depois tem um cano que leva essa água na minha casa, porque se só ter o reservatório não tem encanamento, não adianta. Quando chega na minha casa tem que ter uma torneira, porque senão também não adianta se não tem torneira na minha casa, e eu tenho que abrir essa torneira para ter água. Isso é capital de graça, bem simples. O que é esse reservatório? Agora não um reservatório de água, um reservatório de graças. Esse reservatório de graças contém todas as graças que Cristo, por sua morte redentora na cruz, nos mereceu. Nossa Senhora não tem graças. A graça nos mereceu Cristo. Pela sua morte redentora na cruz, nos mereceu todas as graças que todas as pessoas até o fim do mundo necessitam. Porque esse nosso Deus é um Deus exagerado. Tá? Vocês sabem que para Cristo nos remir, bastava, dizem os doutores da igreja, que ele fizesse um furinho com uma agulha e derramasse uma gotinha do seu sangue. Estava todo mundo salvo. Mas Deus é um Deus exagerado. Não, acho que o Padre Jonas que disse isso uma vez, eu ouvi uma palestra. Ele deu todo o seu sangue, porque ele quis mostrar para nós que seu amor não tem limites. Ele queria dar tudo. E tudo isso se transformou em graças. Essas graças estão como num reservatório. Elas precisam ser distribuídas. Quem que é o cano, quem que é a torneira dessas graças? Nossa Senhora, tá? A medianeira de todas as graças. Agora, quem é que abre a torneira? Nós. É a nossa oração, é o nosso... Isso é capital de graças. Na verdade, eu rezo, eu ofereço um sacrifício à minha dor de cabeça, minha dor na perna, o meu cansaço, o meu sono, a minha dor, a minha alegria, o meu pecado. E isso abre a torneira. E vocês sabem o que é o mais triste desse mundo? Que existe água, existe cano, existe torneira, mas não tem quem abre essa torneira e as pessoas morrem de sede. Tem muita gente morrendo de sede porque nós, bons cristãos, não abrimos a torneira. Nossa Senhora fala isso em Fátima, né? Que muitas almas vão para o inferno. Porque os bons não são melhores. Né? Nós temos que pensar isso. Quantas pessoas da nossa família que estão se perdendo? Quantos sacerdotes, em vez de a gente criticar isso, por que a gente não reza mais para eles? Oferece, mas abre a torneira. Abre a torneira. Nossa Senhora quer isso de nós, que a gente abra a torneira. Que a graça existe. E agora, então, eu vou passar para vocês o papelzinho de capital de graças. E aqui tem umas